Estou aqui, irmãos, nesta noite para fazer a abertura desse retiro com a mensagem Santidade do Senhor, baseada no versículo: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Nós temos, além dessa daqui, mais 5 matérias sobre 5 mensagens sobre santidade. E esse, você pode ter certeza, é um assunto que o diabo detesta. É um assunto que ele vai te dar sono aí agora, vai te dar sono amanhã de manhã, vai fazer você hoje dormir 2 horas da manhã conversando, brincando, mas amanhã você vai estar aqui sentado com sono. Porque é isso que o diabo quer. Porque é onde ele vai ser vitorioso. Irmãos, tem um livro de teologia sistemática que o irmão Valtir gostava muito, do Dr. Langston, que ele diz que Deus é espírito pessoal e que ele possui os poderes essenciais a um espírito, que são pensar, querer e sentir. Você pensa, não pensa? Você tem querer, tem sentimento. O animal irracional não tem, mas você tem. Você é um espírito que tem esses poderes. Todos esses seres que possuem, todos os seres que possuem essas três qualidades, esses 3 poderes, eles têm qualidades morais. Nós temos qualidades morais que são expressadas mediante a nossa conduta, a nossa maneira de proceder, a nossa maneira de agir. Então, quem tem esses 3 poderes, ele tem essas qualidades. E no dia a dia, no seu dia a dia, no meu dia a dia, nós demonstramos com as nossas ações. Ao estudarmos teologia, nós aprendemos, eu creio que os irmãos já ouviram falar dos atributos de Deus. O que é um atributo? Atributo é uma qualidade, uma maneira de ser que é inerente, que é próprio, que faz parte de alguma coisa ou de uma pessoa. É o que ela é. Isso é um atributo. E estudando teologia, você vai ver que Deus tem atributos naturais, pelo menos 3 aqui, eu creio que muitos irmãos sabem aí de cor, que Deus é onipresente, a onipresença dele é um atributo, a onisciência, a onipotência. Onipresente porque está em todos os lugares, ele está aqui, está lá do outro lado do mundo. Isso é dele, é inerente à pessoa dele. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Ele sabe por que você veio a esse retiro, ele sabe de tudo. Nós podemos enganar ao homem, mas a Deus nós não enganamos, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, e ele é onipotente, todo o poder está nas mãos dele. Tem também, irmãos, os atributos morais: santidade, justiça e amor. Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Ninguém está dizendo que Deus é santo, ele mesmo diz: eu sou santo. Ele é justo. A justiça é um atributo moral de Deus. Ele é perfeito no seu julgar, no seu julgamento. E Deus é amor.
Dessas coisas nós não podemos negar ao lermos a palavra de Deus, se nós cremos nessa palavra. Então, irmãos, ao falarmos da santidade de Deus neste retiro, que é o tema, estamos falando do atributo dele, de algo que é dele, mas estamos falando da plenitude gloriosa da excelência moral de Deus. Deus é pleno, Deus é incontestável, Ele é o princípio, meio e fim. Nossa mente não conseguirá nunca nessa terra entender quem é Deus, só lá no céu. E os homens estão aí discutindo criação do universo, como as coisas surgiram, assim, assado, porque não conseguem entender. Deus, por ser santo, Ele é perfeito. E o que Ele faz nunca contradiz o que Ele é. O que Deus faz, Ele não contradiz aquilo que é dele. Bem diferente do homem, bem diferente de nós, que muitas vezes fazemos coisas que não aprovamos. Quantas ações, quantas coisas a gente faz no nosso dia a dia, que a gente pratica, que a gente condena por não estar de acordo, com o nosso caráter, nem mesmo com aqueles sentimentos que estão lá dentro do nosso coração. Eu não sou assim, por que eu fiz isso? Eu penso dessa forma, mas eu agi de outra forma completamente diferente. Paulo nos fala isso em Romanos, quando ele diz lá, que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo já não estava com isso. E Paulo não é um super-homem, não foi um super-homem. A gente tem mania, de chamar esses homens, até dando o título, o apóstolo Paulo. Quando Paulo era um irmão. Paulo era um apóstolo do Senhor, era alguém que foi enviado pelo Senhor. Homem simples como qualquer um de nós aqui. Mas ele sentiu essa luta na carne dele. E nós sentimos também. E isso é natural do homem. E nós temos que lutar contra isso. E só buscando uma vida de santidade que a gente vai conseguir ter sucesso nessa área. Então, irmãos, nossos atos, eles são imperfeitos. Mas os atos de Deus não. Os de Deus são perfeitos, porque eles concordam com a sua santidade e o seu caráter perfeito que Ele tem. Por isso que em Deus não é erro. Deus nos trouxe, irmãos, nesse retiro, com esse tema de santidade, para nos falar alguma coisa, mas principalmente eu queria colocar aqui que Deus deseja nos falar que a santidade é o padrão, santidade é a medida, é o aferidor, tanto para Ele, tanto para Deus, quanto para nós, seus filhos. Por isso que Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. A pergunta é: nós somos filhos de Deus? Você é filho de Deus? Porque essa questão de santidade é para filho, é para quem foi lavado pelo sangue,
é para quem se converteu dos seus maus caminhos, da sua vida de pecado, porque senão, santidade é algo totalmente alheio. Então essa é a pergunta, irmãos, que você tem que responder nessa noite. Que condição você se encontra aqui nesta noite? Você veio aqui por quê? Se você veio pelo motivo errado, não tem problema nenhum. Glória a Deus que você está aqui. Agora, a partir deste momento, diga para o Senhor: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sair daqui diferente, para nunca mais voltar como eu voltei, como eu cheguei aqui. Irmãos, santidade, eu falei aqui que é um aferidor de Deus. O que é aferir, né? Coloquei aqui que é avaliar ou verificar algo se está dentro de padrões oficiais para atestá-lo como legal. Por exemplo, eu que tenho carro a gás, eu tenho um carrinho velho, movido a gás, todo ano quando eu vou fazer o emplacamento dele, eu preciso primeiro ir numa oficina para submeter o meu carro, né, a uma aferição para ver se ele se encontra dentro das normas de segurança estabelecidas por um órgão, que é o INEP. Se não estiver, eu não consigo emplacar meu carro. Então, irmãos, quando Jesus diz, lá em Mateus 7, no capítulo 21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é porque ele, na condição de aferidor, ele está constantemente avaliando o homem, para ver se ele está dentro dos padrões estabelecidos na palavra dele, para poder atestar ao Pai que ele é um herdeiro legal do reino dos céus. É a sua vida de santidade. Júlio, quem salva é Jesus. Está falando besteira. Salva é Jesus. Só que se você tem Jesus, você é santo. E não só santo por ser separado do sentido do termo da palavra, mas é porque a sua vida tem um padrão totalmente diferente do mundo, onde agrada o coração de Deus. Então, irmãos, é por isso que Deus nos exorta, por meio do seu Filho Jesus, quando Ele diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ele está te mandando, Ele está me mandando: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. A perfeição absoluta de Deus nós não chegaremos aqui nunca, mas o Senhor é o nosso referencial. A sua perfeição está no seu coração, quando não se alegra com as coisas deste mundo, mas que luta para estar mais próximo dele. É por isso que Deus nos exorta por meio de Pedro, também seu apóstolo. Foi seu apóstolo. Quando ele diz lá, como filhos da obediência, como crente, como filho de Deus, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, se há alguém aqui que vive uma vida no pecado, é porque ainda está no tempo da ignorância,
porque ainda não viu a Deus. Porque aquele que vê a Deus, ele sofre o impacto. Paulo, a caminho de Damasco, quando ele viu a Deus, ele caiu do cavalo. É por isso que Deus nos exorta, através da carta aos Hebreus, quando diz lá: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não se iluda. Sem santidade você não vai ver o Senhor, nem lá e nem aqui agora. Irmãos, o zelo de Deus pela santidade é algo tão sério, tão tremendo, que ele, ao instruir Moisés acerca das vestes sacerdotais, em especial a veste do sumo sacerdote, ele determinou que fosse feita uma mitra, que é uma espécie de turbante, como fosse um gorro, né? Que fosse para ser colocado sobre a cabeça de Arão, sobre a cabeça do sacerdote. E nessa mitra deveria ser fixada nela, na parte frontal, uma lâmina de ouro puro, gravado nela os dizeres: santidade ao Senhor. Para que isso? Para que o sacerdote pudesse se apresentar a Deus, pudesse chegar à presença de Deus, levando a iniquidade do povo no dia da expiação. Ele não poderia entrar no santuário, no santo do santo, sem essa mitra, com essa placa. Lá em Êxodo 28, 36 a 38, que é o nosso texto-chave no retiro, diz assim, farás também, Deus ordenando a Moisés, farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atalás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Irmãos, naquele tempo, sem santidade, era fulminado. Sem santidade não se chegava à presença de Deus. Sem santidade não conseguia o perdão de Deus. E naquela época isso era feito através dos sacrifícios, do sangue dos sacrifícios de animais. Quando o sumo sacerdote uma vez apresentava a Deus, irmãos, Êxodo 30:10 diz: uma vez no ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimos é ao Senhor. Irmãos, aquilo ali já tipificava o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que um dia viria. Mas naquele tempo, as pessoas tinham que ir ali sacrificar, depender de um homem para poder conseguir o favor de Deus. O sacerdote naquele tempo era o representante de Deus perante o povo. Ele recebia os sacrifícios oferecidos pelo homem, que era
miserável pecador, e levava o sangue da expiação, onde Deus aceitava e o declarava perdoado. As imperfeições das ofertas e a iniquidade do povo eram levadas pelo sacerdote, onde a Bíblia chama de sumo sacerdote, chama também de sacerdote. Mas é o sumo sacerdote, porque lá existia o sumo e existia os sacerdotes que eram seus auxiliares. Mas só o chefe é o que chegava à presença de Deus. E aí o povo questionar. Hoje se questiona tudo. Hoje eu estou aqui falando, daqui a pouco eu posso ser alvo quase de ser crucificado ali fora. Naquele tempo não. Existe um temor. Hoje nós não precisamos mais desse homem, da figura deste homem. Por que não precisamos? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. E glória a Deus por isso. Pelo sacrifício dele na cruz, ele se tornou, o nosso representante, o nosso mediador perante Deus. Um homem perfeito. Hoje nós não precisamos de um imperfeito. 1 Timóteo 2, no versículo 5 diz: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador. As pessoas estão por aí procurando mediadores. Estava vendo recentemente jornal Vaticano, aquela multidão de gente para receber uma bênção papal. Irmãos, que credulidade! Para onde vai esse povo? Irmãos, se o sumo sacerdote chegasse à presença de Deus sem o revestimento daquela santidade, entre aspas, oficial, que era a mitra com a placa, que era representada por aquele gorrinho, se chegasse sem aquilo dali, nem ele e nem o ritual da expiação seria aceito. Era necessário ter oficialmente, está respaldado oficialmente por aquele símbolo. Tudo o que fazemos, ou melhor, sem aquela mitra, tudo que fosse apresentado a Deus seria um escárnio religioso, é como se fosse fazer pouco caso de Deus. E hoje, irmãos, não é diferente. Da mesma forma, nós aqui hoje temos que apresentarmos a Deus não revestido de uma santidade oficial, que eu diria um título de evangélico ou uma Bíblia na mão, para aqueles que ainda carregam uma Bíblia na mão, porque tem uns que não sabem nem onde está a Bíblia. Então hoje nós temos que nos apresentar a Deus revestido de uma santidade, não mais oficial, mas o que? Por meio de um viver de santidade, decorrente de um coração contrito e temente a Deus. É isso que Deus quer. Deus procura pessoas assim. Deus procura adoradores que o busquem espírito em verdade. Porque senão, naquele dia nós também não seremos aceitos por Ele. Seria a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Versículo conhecido, batido, mas olha a profundidade dele, olha o que ele está dizendo, que ninguém é que entenda esse versículo depois da vinda dele, quando não houver mais condição de mudar, porque isso vai acontecer, como nos dias de Noé, assim será. Deus é longânimo, Deus é paciente, mas Ele virá. Irmãos, sem vida de santidade, o seu louvor, o meu louvor, o louvor desses irmãos ditos do louvor, do ministério do louvor que estão aqui à frente, é nada, é escárnio para Deus, é zombaria para Deus. Não adianta pegar seu violão, sua guitarra, seu baixo, seu microfone para cantar o que for, sem santidade. Eu nem abriria a boca, porque Deus é um Deus que se ira. Sem vida de santidade, seu ministério não é nada, é palha, é morto. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus escolheu um povo, Israel, e esse povo deveria santificar-se para o Senhor. Lá em Deuteronômio 14, no versículo 2, diz assim, porque sois povo santo ao Senhor. O povo que Deus escolheu, o povo que Deus separou. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser seu povo próprio. Irmãos, que privilégio aquele povo teve, de dentre tantos os povos, ser escolhido para pertencer a esse Deus. Que privilégio! Mas que não enxergaram. Como hoje, Igreja do Senhor, que privilégio enorme você fazer parte da igreja, se você faz. Que privilégio. E é por isso, irmãos, nós temos que ter todo o nosso coração voltado para Ele, para o amor dele, porque nós somos um povo também de propriedade exclusiva dele, a igreja do Senhor. Irmãos, o livro de Levítico serviu para Israel como uma espécie de código de santidade, com inúmeras leis, rituais, cerimoniais, com uma finalidade, a finalidade de promover a santidade no meio do povo dele. Deus desejava e esperava que o seu povo fosse, você vai encontrar em Levítico, fosse respeitoso aos pais, Levítico 19:3, fosse verdadeiro no falar, Levítico 19:6, fosse honesto, Levítico 19:11 e versículo 36, que o povo tratasse o próximo com justiça, Levítico 19:13, que fosse respeitoso aos idosos, Levítico 19:32, que fosse sexualmente puro, Levítico 18, 1 a 30, 21 a 21, e etc, etc, etc. Tudo aquilo que Deus já exigia daquele povo, para uma vida de santidade, não é diferente de hoje. Deus exige as mesmas coisas hoje. E o fato, irmãos, do homem não conseguir corresponder àquilo que Deus esperava, pela impossibilidade
dele cumprir as exigências da lei, porque sem o Espírito não dava. Então ele precisava do intermediador, precisava da figura do sacerdote, para que por meio dele pudesse ser aceito por Deus. Agora, no Novo Testamento, na nova aliança de Deus para conosco, Jesus, através do seu sacrifício de cruz, ele santifica o crente. Agora, não apenas no sentido em que ele é separado, porque ser santo é ser separado para Deus. Você sabe o que é ser separado para alguém? Você sabe o que é ser separado para Deus? É viver para Deus, é renunciar ao mundo, é renunciar às obras da carne. Se você não renuncia às obras da carne, você não é separado para Deus. Então, irmãos, não só no sentido de ser separado, mas também no sentido, de que o homem agora ele é equipado para uma verdadeira adoração e serviço a Deus. Equipado mediante o quê? Mediante a habitação do Espírito de Deus que habita no crente, que habita em nós, aqueles que são filhos. E aí sim, a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você tem o Espírito de Deus habitando em você, você pode largar o álcool, você pode largar o fumo, você pode largar a prostituição, você pode, só não larga se você for um safado, porque é isso que você é, se você vive nessa miséria. Porque Deus, um de seus atributos que eu falei, é a sua onipotência. Deus é poder para te libertar. Você só não é liberto se você não desejar, porque é mais fácil ficar mendigando o pecado do que botar o joelho no chão para buscar o invisível e visível pela fé. Irmãos, essa santificação, esse estado do crente em ser santo, ser separado, Jesus realizou na nossa vida, na vida do cristão, quando ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Hebreus 2,17, olha só que textos lindos. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele também limpou as nossas consciências das obras mortas. Ele diz lá em Hebreus 9, 13 a 14: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, se você não serve ao Deus vivo, é porque sobre a sua cabeça não derramou o sangue do Cordeiro ainda. Irmãos, Jesus, com uma única oferta, uma oferta perfeita, ele aperfeiçoou para sempre todos quantos estão santificados. Hebreus 10:10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Nesta noite você não precisa de entrar em condenação por causa dos seus pecados, meu pecado. Basta você levantar a sua mente a Jesus agora e dizer: perdoa, tenho pecado contra ti. Porque nesse exato momento o sangue dele te cobre, perdoa os seus pecados. E a Bíblia diz que jamais ele vai se lembrar do que você fez. Outro dia eu li um negócio que eu achei tão interessante, falei outro dia, mas eu gostei tanto, né, que diz que quando, o irmão escrevendo, ele colocou, quando o coração de um homem, quando eu digo homem no sentido genérico, homem e mulher, né, se inclina para Deus no propósito de pedir perdão, Deus vira para ele e diz assim: está me pedindo perdão por quê? Eu já nem sei o que você fez, porque já perdoou. Tamanha a misericórdia de Deus. O nosso Deus é tão misericordioso que nós estamos aqui. Porque se não fosse a misericórdia dele, nós já teríamos sido destruídos. Porque nós não somos em nada. Estamos cheios de soberba, achando isso ou aquilo, fazendo o que quer. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. A misericórdia de Deus. Irmãos, e aqui a santificação, né, aparece como uma posição de que nós fomos comprados pelo sangue, fomos separados por ele e para ele, não anulando a exortação de Hebreus 12:14, que diz: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, em que essa santificação aparece como uma condição de crescimento do crente, crescimento espiritual, um processo de amadurecimento espiritual. Você é salvo. Se você é salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, você é salvo para frente, para sempre. Agora daí para frente o Senhor vai te salvando. Daí para frente o Senhor vai trabalhando em você. Se você hoje é um santo porque você aceitou a Jesus, está separado para Ele, você agora entra num processo de santificação contínuo, até os olhos fecharem, onde vai nos dando crescimento, amadurecimento espiritual. Então, irmãos, não mais um sacerdote, não mais um presbítero, não mais um pastor, não mais homem nenhum. Acabou. Para com esse negócio. Deixa eu procurar o pastor para orar por mim, procurar o presbítero, procurar o sei lá quem. Vá a Deus, você. O véu foi rasgado. Estamos aqui hoje apenas com o ministério de governo, com o ministério que está ensinando a palavra, está administrando a igreja. Nada mais do que isso. Ninguém aqui é super-homem. Não é porque um dá uns gritinhos, dá uns pulinhos, faz umas piruetas, e ele é mais do que você, não. Se bobear, ele é até menos, está pulando demais, movido pela carne. Então, irmãos, agora é o pleno acesso. É o que a Bíblia diz: acesso ao Pai. Abba, Pai, Papai. Outro dia eu ouvi
Outro dia eu ouvi um assunto sobre santificação. Muito bonita a mensagem. Mas sem brincadeira, eu fiquei até com medo. Eu pensei, meu Deus. Nossa, tão tremenda a palavra que você fica até com medo de levantar a cabeça para olhar para Deus, para orar. Mas a vida cristã, ela é muito simples. A vida cristã é buscar obedecer o que a palavra ensina. Você vai cair, vai escorregar, vai errar, porque você é humano, nós somos humanos, mas a Bíblia diz que cada vez que você erra, você pede perdão, você tem um advogado que é Jesus Cristo, o seu sumo sacerdote. Deus não olha para os seus pecados, Deus olha para o sangue de Jesus que está na sua vida e te perdoa. Mas isso, um viver olhando para a palavra, onde erra, não por deliberação própria, mas erra por causa da natureza pecaminosa. Às vezes fazemos besteira, às vezes não, quase toda hora. Mas o Senhor entende isso. A onisciência de Deus conhece o coração. Então, irmãos, agora, Hebreus 10, 19, 23 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! É fiel. Irmãos, como já disse Cristo Jesus, o véu se rasgou. O véu que nos separava. O véu que nos fazia depender. Tudo isso foi por terra. A terra tremeu quando Ele disse: Pai, entrego o meu Espírito. A terra tremeu, o véu rasgou, fomos libertos, fomos livres, o espaço se abriu. E hoje nós temos livre acesso. Você sabe o que é isso? Quem tem acima de 65 anos aqui sabe o gostinho do que é entrar num Transcol, num ônibus qualquer aí, não é? Chega lá, apresenta a carteirinha, eu tenho livre acesso, peito cheio. A mesma coisa hoje com Deus. Seja qual for a sua situação, você tem livre acesso. E não precisa ter medo, não. Mesmo na hora que você fizer a sua maior mancada, sua maior burrada, maior erro que você cometer, não tenha medo não, porque o medo vai ser o diabo que vai te colocar, porque ele é o acusador, para você não desfrutar do perdão de Deus. Vá a Ele: Senhor, perdoa. Levanta a cabeça e desfruta do perdão, e vai embora. Não fica se martirizando: eu não sou merecedor, eu não sou isso, sou aquilo. Nada disso. Como igreja hoje, irmãos, nós somos o novo Israel de Deus. Está lá em Gálatas, nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um sacerdócio real, porque nós fomos feitos sacerdotes para Deus. Apocalipse 1, 5, 6 diz assim: aí da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Lá em Romanos 8 diz, né, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que livrou da lei do pecado e da morte. Estamos debaixo da lei de Cristo. E aqui, irmãos, eu quero concluir a minha palavra
levando a vocês o que Deus levou àquele povo, mostrando a vocês o que Deus mostrou para aquele povo. Lá em Levítico, capítulo 20, leia o livro de Levítico. As pessoas não gostam do Velho Testamento. Vai ler, você vê que coisa linda. Lá diz assim, ó, Deus dizendo para aquele povo, e Deus está dizendo a mesma coisa para vocês hoje aqui, ó, para nós: não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, aquelas nações corrompidas, idólatras, adoradores de vários deuses. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, diante desse mundo que está aí, que tudo é vago, que não tem nada a ver, que tudo pode. Não andeis nos costumes, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Aqueles que estão andando na contramão da vida, da verdadeira vida, Deus se aborrece. Deus vai cobrar. Por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu vos darei para possuir, terra que mana leite e mel. Nós temos uma terra a possuir. Nós temos uma terra a possuir. Estamos aqui hoje perrengue, cheio de problema, mas tem uma linda terra, sem sofrimento algum, sem espinho algum, nos esperando. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos, ser-me-eis santos, ser-me-eis santos. É o apelo de Deus, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Deus separou vocês, Deus separou deste mundo para ser propriedade dele. Nós estamos neste mundo de passagem. É por isso que nesta noite nós estamos aqui, estamos correndo daquela miséria do carnaval, e vidas estão sendo mortas agora, estão sendo prostituídas. Quanta desgraça está acontecendo lá fora, e nós estamos aqui separados deste povo, porque o Senhor, pela sua misericórdia, nos separou. Lá em Levítico capítulo 20 ele diz: guardai pois todos os meus estatutos. Como é que você consegue guardar os estatutos de Deus se você não sabe quais são? Porque os estatutos de Deus estão na palavra dele. Se você não lê a palavra, você não sabe o que está lá. Como é que você vai guardar? E é por isso que você erra. Errais, por não errais, né, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que erra. Isso aqui não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver. Você não lê Bíblia para saber o que a Bíblia diz sobre isso. Por isso que você diz que não tem nada a ver. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-los, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitar nela. Tiveram uns que não foram nem vomitados na terra, foram vomitados antes. Aquela geração que não conseguiu entrar. Não vomite a terra, vos não vomite a terra. Irmãos, Deus disse isso daqui para Israel. Porque estava dizendo aqui que a permanência daquele povo na terra prometida ia depender, requeria daquele povo a obediência, a aliança que aquele povo tinha feito com Moisés. Dependia disso. E esse mesmo Deus de ontem e de hoje, ele continua a nos dizer a mesma coisa hoje. Quando ele diz lá em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, Novo Testamento, para os amantes do Novo Testamento: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição,
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É a mesma coisa que Deus falou lá: vou vomitar. Ele está dizendo aqui hoje: eu vou te banir se você não obedece o meu evangelho. E aí eu pergunto, é a pergunta insistente: como você pode obedecer algo que você não conhece? Irmãos, vamos ler Bíblia, vamos tirar a Bíblia do armário. A Bíblia é palavra de Deus, é a palavra dele. Quando você lê, Deus fala com você. Não fica só muito de oração não, tá? Porque oração é pedir, porque normalmente só se pede. E como é que Deus fala com você? Pedindo o tempo todinho. Sou homem de oração, mulher de oração, vive orando 24 horas por dia, mas vive fazendo besteira. Por quê? Porque não tem a voz de Deus dizendo o que é certo e o que é errado. Irmãos, eu vejo gente, fala muito, mas quando eu olho para a vida, deixa muito a desejar. Não vou dizer que não lê Bíblia porque eu não conheço, mas quem lê a Bíblia, Deus transforma. Nem que você tenha que ler uma, 2, 3, 1000 vezes, mas Deus age. É um processo. É por isso que lá em Apocalipse 3,16 diz assim, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É a mesma coisa que Deus disse para aquele povo, está dizendo para nós hoje, e disse lá em Lucas, quando eu li no começo: assim como nos dias de Noé, muito antes de Moisés, assim será. Assim será. Irmãos, é sério, nós não estamos aqui brincando. A palavra, os irmãos vão falar palavras aí que vão ser duras. Isso é por amor. Isso é amor à vida dos irmãos. Porque senão vai chegar um dia, na hora do teu sofrimento, que você vai lembrar disso tudo. Você vai lembrar: por que eu não ouvi? Quanta coisa eles falaram. A culpa é só minha, porque não dei ouvido. Então ouça, irmãos, ouça a voz do Senhor. Lá em Levítico 18, 24 a 30, ele diz: com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. O presente momento está aí. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Deus tem promessa para nós: seja fiel a Ele, Ele é fiel a você, que Ele te guarda. Faça o que você pode fazer, o que você não pode fazer, deixa Deus fazer por você. Eu não consigo deixar esse vício, eu não consigo. Faça a sua parte, renuncia, nem que seja a poder de se amarrar, de se prender dentro do quarto e não sair. Como eu vi o Souza com a carne tremendo pela falta do álcool, preso dentro de um banheiro, dizendo: eu não quero, mas não estou conseguindo. Deus libertou. Não suceda que a terra vos vomite. Houve no coração do Souza um querer acima de qualquer coisa. Nós não queremos mudar. A gente quer sempre satisfazer a carne. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizeram alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo. Será que você tem alguma obrigação para com Deus?
Será que você se sente obrigado a alguma coisa perante Deus? Ou você só lembra de Deus na hora que diz, daqui a meia hora tem que sair para a reunião, hein? Aí você lembra, tem uma reunião, tem reunião de quê? Ah não, é uma reunião de adoração a Deus. Será? Aí dizendo aqui, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você pode dizer que Deus é o seu Senhor? Pode? Irmãos, hoje, da mesma forma, tal como era exigido de Israel, nós devemos nos separar de todo o mal deste mundo. A mesma coisa, não muda nada. A expiação realizada por Jesus naquela cruz, ela deve resultar em nossas vidas, não apenas o perdão dos nossos pecados, mas a santidade para as nossas vidas. Jesus não morreu só para que você fosse perdoado. Jesus morreu para que você também tivesse uma vida de santidade. Porque Ele é o Deus Santo. Porque Ele te chama para você ser como Ele é. Irmãos, a união com Jesus, a associação nossa com Jesus, o nosso, eu falei em treinamento, não sei se existe isso, com Jesus, separa o homem, separa nós do pecado. Eu e Jesus juntos não tem pecado. Mas se eu estiver longe de Jesus, o pecado está no meio. E o pecado nos seduz. Romanos 8, no versículo 9 diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Você está no Espírito? Ou você está na carne? Porque se você anda na patifaria do pecado por aí, você sabe. Deus está te mostrando agora o que você anda fazendo. Você não está no Espírito. Não vem com essa história de crente carnal, não. Crente é crente ou é safado? Só pega a história do crente carnal, crente carnal, os momentos dele. Não é por aí não. Não vou entrar nesse detalhe não. Então, irmãos, que tenhamos em mente, para fechar, que saiamos desse retiro que tenhamos em mente na condição de filhos de Deus, de crentes em Cristo Jesus, que nós temos um sacerdócio santo. Você precisa sair desse retiro com isso bem fixo na sua mente. Eu tenho um sacerdócio santo. E isso diz lá, 1 Pedro 2,5, sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Tem esse sacerdócio santo através da entrega do seu corpo, porque Romanos diz isso, entrega, o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Hoje nós não precisamos de sacrificar um cordeiro. Hoje você é o sacrifício, onde você a todo dia está se oferecendo ao Senhor. Senhor, aqui está. Através da sua fé,
diz lá Filipenses 2,17. Exerça o sacerdócio santo através do seu louvor, de um verdadeiro louvor, louvor de gratidão, um louvor que parte lá do interior, do íntimo do coração, um louvor de gratidão pela sua vida, ou melhor, gratidão por esse Deus, gratidão por esse Deus que te libertou, que hoje pode dizer: estou aqui neste mundo como um peregrino e forasteiro, incompreendido pelo mundo, mas caminhando rumo à cidade celestial para estar com meu Senhor. E que você, que nós saiamos daqui visto nisso, esse sacerdócio, vivendo de maneira firme, sólida, consistente, com a dignidade da posição de santos que nós temos. Se eu sou santo, se você diz que é santo, eu tenho que viver de acordo com isso que eu sou. Eu sou santo, então isso aqui não me pertence. Eu rejeito isso. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá.